O mega tsunami de 1958. A onda que arrancou uma montanha. A Baía de Lituya sempre foi um lugar estranho. Bela, silenciosa e profundamente isolada. Localizada no sudeste do Alasca, ela parecia existir fora do tempo, cercada por montanhas íngremes, florestas densas e águas tão escuras que refletiam o céu noturno como uma superfície de obsidiana. Era um fiorde remoto, estreito e profundo, marcado pela presença constante de glaciares que, ao longo dos séculos, haviam esculpido suas paredes com força titânica. Ali, a natureza era soberana. O vento que descia das montanhas às vezes mudava em segundos. Árvores centenárias se curvavam sob tempestades repentinas. A água podia ficar imóvel como vidro durante horas, apenas para explodir em turbulência minutos depois. Os habitantes da região sabiam que Lituya não era uma baía comum. Era um lugar de contrastes, beleza deslumbrante e perigo silencioso. Na noite de 9 de julho de 1958, esse perigo se manifestaria de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E o mundo testemunharia o maior mega-tsunami já registrado pela humanidade. Um evento tão violento que arrancou árvores, redesenhou montanhas e deixou marcas que permanecem visíveis até os dias de hoje. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe o seu like. Aqui você encontra histórias reais, profundas e impossíveis de esquecer. Seu apoio permite que este conteúdo continue existindo. A noite em que a terra tremeu. Aproximadamente às 22h15, a Baía de Lituya encontrava-se tranquila. O céu semiclaro do verão do Alasca iluminava as águas escuras. 3 barcos estavam ancorados dentro da baía: o Edrie, o Badger e o Sunmore. Seus tripulantes descansavam após um longo dia de navegação e trabalho. Nada, absolutamente nada, parecia anormal. Até que o chão começou a vibrar. O terremoto que atingiu o Alasca naquela noite foi registrado com magnitude 7,8, um dos maiores da região. O epicentro ficava próximo à falha Fairweather, um sistema geológico ativo que atravessava o fiorde. O tremor não foi apenas forte, foi profundo, prolongado e devastador. Pescadores relataram que o som parecia vir de dentro das montanhas, como madeira sendo quebrada, só que em escala continental. Gelo e rochas começaram a se desprender de diversos pontos da encosta. Árvores balançavam, e vibrações podiam ser sentidas na água como ondas concêntricas. Mas nada disso se comparava ao que estava prestes a acontecer. A montanha que caiu, o deslizamento que mudou tudo. A montanha Fairweather possui uma das encostas mais íngremes do Alasca. Muitas vezes, pequenos deslizamentos ocorriam ali, mas naquela noite, o terremoto rompeu algo profundo dentro da estrutura da rocha. Uma seção gigantesca da montanha, cerca de 30 milhões de metros cúbicos, se desprendeu de uma altura próxima de 900 metros e despencou diretamente na Baía de Lituya. Esse volume equivale à carga de mais de 8 milhões de caminhões de pedregulhos, caindo de quase 1 quilômetro em queda livre. O impacto foi tão colossal que, mesmo quilômetros de distância, moradores relataram ouvir um estrondo semelhante a uma explosão militar. Não era apenas rocha caindo, era uma massa inteira de terreno sendo engolida pela baía com força descomunal. Ao atingir a água, a avalanche empurrou milhares de toneladas de água para cima. A energia liberada naquele único segundo foi equivalente a entre 7 e 10 bombas atômicas de Hiroshima. A água, pressionada violentamente, foi impulsionada para o ar, criando a maior onda já observada na história moderna. 524 metros, a maior onda já registrada no planeta. Quando a água subiu,
Ela não formou uma onda comum. Ela se comportou como uma parede contínua, uma massa unificada, que escalou a encosta oposta, como se tivesse sido empurrada por uma mão gigante. A onda chegou a 524 metros de altura, mais alta que a Torre Eiffel, que o Empire State, que qualquer arranha-céu construído até então. As árvores que ocupavam aquela encosta, muitas com séculos de idade, foram arrancadas completamente. Solo, rochas e vegetação desapareceram. A mancha deixada pelo impacto ainda pode ser vista hoje. Uma cicatriz gigantesca na montanha, uma área completamente estéril onde a natureza foi varrida como poeira. Mas a onda não parou ali. Depois de subir a encosta, ela se espalhou por toda a baía, em direção aos barcos, em direção a qualquer coisa que estivesse em seu caminho. As embarcações na baía. 3 histórias, 3 destinos. Enquanto o mega tsunami se formava, 3 barcos estavam dentro da baía de Lituia. 3 embarcações pequenas, vulneráveis, expostas ao evento mais violento já registrado na região. 1. Wedri, a história de Howard Ulrich. Howard Ulrich era um pescador experiente. Naquela noite, ele estava descansando a bordo do Wedri com seu filho de 7 anos. O menino acordou com o terremoto e imediatamente percebeu que algo estava errado. O barco balançava, mas não como em tempestades comuns. Não eram ondas. Era como se a água estivesse sendo sugada para longe. Quando Howard saiu para observar, o que viu era impossível de processar. A água desaparecendo, a rocha exposta e, ao fundo, a montanha inteira desabando. Ele gritou para o filho se segurar e arrancou a âncora no instinto. O motor foi ligado na mesma fração de segundo em que a onda começou a se formar. Howard acelerou com tudo o que tinha. O Wedri não desceu a onda. Ele foi erguido por ela. Descrever o que aconteceu é difícil. Howard relatou que o barco não navegava. Ele subia como se estivesse sendo carregado por um elevador invisível. Tudo ao redor sumiu. O horizonte, o mar, as montanhas. Só havia água, subindo, subindo, subindo. O Wedri, por algum milagre, foi lançado para fora da baía como se tivesse sido catapultado. Ele caiu de volta ao mar já fora do fiorde, danificado, mas inteiro. Howard e seu filho sobreviveram. Foram as primeiras pessoas na história a surfar um mega tsunami. 2. O Badger, Bill e Vivian Swanson. O Badger, tripulado por Bill e Vivian Swanson, estava em outro ponto da baía. Eles também perceberam o mar recuando, o que já era extremamente incomum. Em seguida, viram o impossível, uma parede de água se aproximando. Eles não tiveram tempo de reagir. O Badger foi atingido com uma força brutal, arrastado, elevado e lançado como se fosse um pedaço de madeira. O barco girou, bateu, quase afundou. O casal se segurou em tudo o que pôde. A onda continuou levando o Badger, que percorreu uma distância gigantesca dentro da baía, completamente fora de controle. Quando finalmente parou, o barco estava destruído, mas ainda flutuava. Bill e Vivian estavam feridos, em choque, mas vivos. 3. O Sunmore, o barco que desapareceu. O Sunmore estava perto demais do local do deslizamento. A força inicial do mega tsunami atingiu aquela área de forma especialmente violenta. O barco desapareceu em segundos. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhum corpo foi recuperado. Nenhuma pista indicou seu paradeiro. É como se o Sunmore tivesse sido apagado da superfície da terra. A transformação da baía. O cenário pós-apocalipsístico. Quando o dia amanheceu, o cenário parecia inimaginável.
uma paisagem devastada. A água estava tomada por troncos gigantes. Árvores arrancadas do chão flutuavam como fósforos. Grandes trechos da encosta estavam pelados, marcados apenas por rocha nua. A linha de destruição alcançava 500 metros acima do nível do mar. A Baía de Lituya não era a mesma. Ela havia sido redesenhada em questão de minutos. Novos contornos, novas profundidades, novas encostas. Era como se um escultor colossal tivesse usado a força bruta para remodelar tudo. Os poucos sobreviventes mal conseguiam acreditar no que viam. A investigação científica, um marco na geologia. Nos anos seguintes, a Baía de Lituya passou a ser estudada por dezenas de geólogos, sismólogos, glaciólogos e especialistas em desastres naturais. O evento de 1958 se tornou uma referência global em estudos sobre megatsunamis. E as conclusões científicas foram impressionantes. 1. O megatsunami atingiu 524 metros de altura. Nenhum outro evento registrado na história moderna chegou perto disso. 2. A energia liberada foi equivalente a múltiplas bombas nucleares. 3. O deslizamento de Fairweather foi um dos maiores já documentados. 4. Lituya continua sendo uma área geologicamente ativa, ou seja, eventos semelhantes, embora raros, podem acontecer novamente. 5. Os registros dos sobreviventes foram essenciais. Sem Howard Ulrich e Bill Swanson, a ciência teria perdido detalhes importantes sobre o comportamento da onda. O significado maior, a lição de Lituya. O megatsunami de 1958 mostrou ao mundo que a natureza não apenas cria e destrói, ela reinventa. A Terra é um organismo vivo que se move e que às vezes demonstra sua força de forma incontrolável. Lituya é, até hoje, um lembrete de que montanhas podem cair, o mar pode subir centenas de metros, ondas podem ultrapassar florestas inteiras e a vida humana diante disso é frágil. Naquele fiorde remoto, o planeta exibiu uma de suas maiores demonstrações de força. E os poucos que sobreviveram carregam consigo uma história sem paralelos. Se você chegou até o fim, é porque este conteúdo falou com você. Então se inscreva no canal e deixe seu like. Isso mostra ao YouTube que você quer mais histórias como essa. Até o próximo vórtice.